Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Que quem vos fala é o professor Alessandro, professor de Língua Portuguesa, Literatura e Redação para Enem e para concurso público. Mais uma vez eu quero, em primeiro lugar, como sempre, agradecer a Deus por essa oportunidade de preparar esse vídeo para você. Em segundo, agradeço a cada um de vocês que está me prestigiando aqui no meu canal no YouTube, no meu perfil lá no Instagram. O vídeo de hoje eu preparei especialmente para você aí que vai fazer a prova do concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Vídeo que foi sugerido, que foi indicado, eu aproveitei e fiz não apenas o vídeo, mas também preparei um e-book para lhe ajudar aqui na sua aprovação, para que você consiga uma nota boa, uma nota excelente na prova discursiva. Então esse vídeo de hoje, eu sano uma dúvida que é de alguns candidatos, né? Aliás, de muitos candidatos. Falo sobre o tema da prova discursiva do Sebrasp, quando o tema pode sair de um dos conteúdos da parte específica do edital. Também não só vou falar sobre isso nesse vídeo, tá? Também aproveito para você, apresento alguns temas que a banca já cobrou. É importante que você esteja a par dele, conheça o padrão, o modelo, se informe, se possível, treinar, que é importante, porque um ou outro tema ele pode ser repetido, haja vista que o edital é o mesmo. Não só isso, também criei temas com base no edital, não apenas criei, confeccionei temas, também coloquei textos prontos, tá? Eu vou dar um exemplo aqui nesse vídeo, mas eu quero dizer para você que eu preparei um e-book, tá? Bem acessível para lhe ajudar na sua aprovação. Então, caso você tenha interesse, está aí o número na tela, ok? Então você vai entrar em contato comigo e vai dizer: professor, eu quero aquele e-book lá que o senhor colocou, específico concurso do Tribunal de Justiça do Ceará, eu quero aquele desconto. Então olha só, de R$20, você fazendo a inscrição aqui no meu canal no YouTube, tá? Entrando em contato comigo, dizer: professor, eu vim do YouTube, esse e-book vai sair por um precinho de apenas R$15. Então olha só, bom, você pode estar se perguntando: mas normalmente o barato sai caro. Aqui não, o barato vai custar a sua aprovação. Prova disso, tá? Vim recentemente agora de acertar o tema no concurso do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Então, quem confiou, adquiriu o material por apenas R$20, foi sabendo o tema da redação e também com uma estrutura que ajuda bastante na questão do tempo, na questão de você fazer um texto, todo de sentido, coerente e coeso, que a banca Sebrasp gosta, tá, gente? Então, eu vou mostrar aqui nesse vídeo, vou ler um texto aqui, um tema para você, vou ler um texto como exemplo, utilizando essa estrutura coringa. Tá? Então, eu peço que você, que você que ainda não se inscreveu no meu canal, professor Alessandro, que você inscreva-se, deixe o seu like, o seu comentário, a sua sugestão. Ela é tão importante que, de vez em quando, vira um vídeo como esse, importantíssimo para a sua aprovação. Então, acompanhe esse vídeo, assista esse vídeo até o final. Aqui está. Tá? Então, atendendo aí a pedidos, a princípio a pergunta foi em relação a se eu pudesse explicar especificamente para esse concurso acerca do que seria essa prova discursiva com temas relacionados aos conhecimentos específicos de cada área ou cargo, que é o que consta no edital Banca Sebrasp. Então eu vou responder além disso. Aqui é o e-book, como eu falei para vocês, né, como eu reitero aqui, o valor dele é R$20, mas você vir pelo YouTube, fazer a inscrição, você dizer: professor, tá, o número já deixei, eu vou deixar aqui embaixo o número do meu contato, porventura, que às vezes a gente pensa que colocou, mas esquece. Tá aqui, ó, esse meu número que eu uso exatamente aqui para tratar dessa questão de concurso. É o número, gente, que eu não troco, ele é para isso. Então, você que está interessado em aquisição de e-book, correção, recurso, reitero também que, por exemplo, quem adquire meus materiais, correção, recurso, quando há necessidade, ele sai com preço bem em conta, então uma média de R$80 a R$100 no máximo, tá? E um recurso bem feito com a intenção de ter o deferimento. Então, se você vir pelo YouTube: professor, estou interessado, eu quero aquele e-book, eu sei que ele vai me ajudar, tá? Aí eu vou lhe dar o desconto, então de 20 vai sair por apenas R$15. Reitero, reforço, enfatizo, é o barato que aqui sai caro. Então você às vezes não tem condição de pagar um curso altíssimo, aqui você vai ter um material tão eficiente quanto, ou, tá, não quero me exaltar não, claro que não, mas às vezes até melhor, tá? Eu deixo aqui
fiz questão de deixar nesse material aqui um testemunho de uma estudante que me conheceu porventura depois, só de outros professores, no concurso do TRT-8, tá? E aí ela deixou o testemunho e fiz questão de colocar aqui. Então esses e outros, gente, como eu sempre digo, aqui no YouTube todo mundo tem seu espaço, tá? Ninguém sabe onde eu moro, então nesse caso aí pode ficar chateado ou não, mas a ideia aqui é de democratizar o conhecimento, então é para ajudar você mesmo, que às vezes sabe que um curso de redação e correção é um preço altíssimo, mas graças a Deus, Deus tem me dado condição para fazer isso, aqui esse tipo de promoção para você. Eu vou já pular para o que importa. Eu vou lá para um tema aqui, como se fosse de do conteúdo específico do edital. Vou ler aqui para você, utilizando a estrutura Coringa que você vai encontrar. Então aqui tem algumas informações que você precisa saber sobre a banca Sebrasp. Eu digo uma coisa para vocês, olha, na reaplicação ela foi um pouco rigorosa na questão da correção aqui do TRT-8, que acabou recentemente, teve anulação e tudo. E me chama a atenção é que a banca, ela descontou coisas até então que ela não descontava. Gente, tem gente que escreve órgão e não tem um acento agudo, vamos perder ponto por isso. Gente que escreveu, perdeu ponto porque não colocou a perninha do T, entre aspas, aqui eu vou usar essa expressão. Ponto não existe. Tudo isso eu explico aqui no meu e-book, e também eu indico algumas videoaulas para você assistir sobre morfossintaxe, grafia, porque não vamos brincar. Já pensou você perder a oportunidade de ganhar mais de 14 mil por mês por causa desses desvios bobos? Então não vamos vacilar com a banca Sebrasp. Então eu explico, eu esclareço muitas coisas aqui nesse meu material. É importante, dá para você entender nesse período aí que está próxima de iminência, de iminência da prova. Esclareço sobre a banca. Eu coloco aqui alguns exemplos e também faço análise de temas que foram já cobrados por ela, com base no conteúdo. É importante porque, olha, às vezes a banca repete o tema, não é porque ela quer, é porque nesse caso o conteúdo de um concurso até então, é claro que tem algumas atualizações a depender, por exemplo, for da área de direito, mas assim, vez ou outra ela repete, não é porque ela quer, é porque faz parte do conteúdo, certo? Só que é claro, com uma nova roupagem, com a abordagem de um aspecto até então que ela não fez. Então é importante você dar uma analisada, você estudar, treinar se possível, certo? Também coloco aqui algumas sugestões de temas padrão Sebrasp, nesse caso relacionado ao quesito conhecimento do tema, e eu coloco algumas redações prontas para você ter uma noção. Isso ajuda bastante. Aí imagina a alegria, a felicidade de quem foi fazer a prova do concurso do TJ do Espírito Santo, comprou meu material baratinho, foi sabendo o tema da redação, que no caso era a atualidade, e graças a Deus mais um tema que eu acertei, Deus tem me iluminado e isso tem ajudado. Já foi com a estrutura Coringa pronta, a estrutura que eu reitero, gente, essa estrutura que a banca Sebrasp gosta muito, porque é uma estrutura enxuta, objetiva, em que você aborda o tema, independente do tema, e você consegue fazer um texto assim de uma forma tão leve, que dá no conceito do que eles querem, um texto coerente e coeso. Então tem aqui, tá? Inclusive eu coloquei aqui que ela foi usada e reusada no concurso do TRT-8. Então tem nota 8, tem nota 9, tem notas excelentes que as pessoas utilizaram. Como eu falo aqui para você, um material bem acessível que deu para muita gente aí que estava perdida nessa questão da prova discursiva. Então essa estrutura Coringa, enquanto a banca continuar aceitando, eu vou indicar para você. Então se chegar um momento aí que eu perceber uma redução da nota pela estrutura, mas até então isso não aconteceu, aí eu mudo. Então o que está dando certo, vamos continuar, não vamos mexer. Textos prontos você vai encontrar aqui no padrão Sebrasp. E também eu coloco aqui alguns modelos de recurso para você. Às vezes o recurso é caro e tem situação, por exemplo, que eu só ajudei o candidato. Eu digo, olha, escuta aí que a explicação é essa. Eu fiz o áudio e a pessoa simplesmente ouviu meu áudio que eu mandei, meus áudios que eu mandei, sem cobrar nada. Digo, ó, tá aí o modelo de recurso, tenta fazer o seu. A pessoa fez e conseguiu o deferimento, porque embora tenha lambança, quer colar algum concurso e outro, mas essa banca, pelo menos, eu admiro porque ela tem objetividade nessa questão da análise de recursos. Então, se realmente o seu texto ele for mal corrigido e tiver a viabilidade de ter
a recontagem da nota, a banca ela defere recurso. Então eu acho muito bacana isso aí. Então aqui a questão do edital, eu vou pular essa parte aqui, só reitero que a banca ela cobra bastante, ela gosta disso aqui, que é a dissertação expositiva, justamente porque ela não quer saber aqui a tua tese, o teu ponto de vista, ela não está preocupada com isso, ela quer saber o teu domínio de conhecimento. Se você lê o edital, se você lê a partir da leitura do edital, você conseguiu dominar aí o conteúdo técnico, o conteúdo específico. Mas assim, a banca ela vai querer uma dissertação que tenha a estrutura padrão desse tipo de textual. Então o teu texto ele vai ter que ter uma introdução, tem que ter um desenvolvimento, tem que ter uma conclusão e ter o cuidado para que você, por exemplo, não escreva um texto com partes embrionárias, com parágrafos muito curtos, tá? Pulando aqui está lá no edital, eu só resumi algumas informações. Então vamos lá, respondendo a pergunta que você fez. A banca, o tema da prova discursiva para esse concurso, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, tá? A banca vai tirar o tema daqui, ó. Então você vai lá fazer para o cargo técnico judiciário, certo? Da área administrativa, o tema vai sair de uma dessas áreas aqui, que está no seu edital, na parte específica. Se a banca colocasse geral específica, aí, meu irmão, o negócio era ser maior. Então, entenda uma coisa. Na perspectiva dos elaboradores de item do SEBRASP, você tem que entender, tá, que qualquer conteúdo aqui, ó, da noção de direito constitucional, noção de direito administrativo ou de administração pública, qualquer conteúdo pode se transformar em um tema de redação. E olha que os temas de redação que a banca ela tem realizada para concurso de tribunais são coisas assim bem objetivas, bem diretas. Passa uma tranquilidade para quem vai fazer a redação, quem domina o conteúdo, quem leu, e também para quem vai corrigir. Então, uma coisa assim muito interessante. Então, tem assuntos do direito constitucional, tá, que cabem em uma redação, tem assuntos de noção de direito administrativo que cabem. Então, o tema recente saiu, por exemplo, dessa área aqui, né, questão de direito administrativo, tá? Noção de administração pública é uma outra área que a banca ela tem cobrado bastante temas de redação. Então, no caso, por exemplo, o mais recente, ela cobrou o quê desse conteúdo aqui, ó? É a questão da organização administrativa, né? O conceito de centralização, descentralização e outros itens, tá? Cobrou a questão dos poderes administrativos, foi anulado porque não estavam no edital, enfim, tá? Então tem, por exemplo, assuntos aqui de noções de gestão pública, matriz SWOT, tem a questão, inclusive eu coloquei aqui texto pronto sobre esse item tema, questão de projetos, enfim, aquilo que está no edital, na parte do conhecimento específico, você tem que ter ciência de que a banca vai transformar, pode transformar no tema de redação, e aí fica aquela questão, tá? Como é, professor? Como é que eu vou conseguir escrever um texto sobre qualquer um desses itens aqui que pode virar um tema? Por isso que é importante você ter uma estrutura, um projeto de texto. Por isso que eu criei essa estrutura coringa aí, que ela vem dando certo e ela está aqui, tá? Eu vou já pular para lhe mostrar um exemplo, né, de um tema que eu criei, tá? Que pode estar baseado no edital, ok, gente? Nele não caiu ainda, certo? E também o texto pronto, para você ter uma noção melhor. E assim, para você que vai fazer, por exemplo, para técnico judiciário, para a área judiciária, tá? Então, olha só, o que aconteceu no Ceará foi um tema único. Não quer dizer que no seu caso vai ser tema único, né? Até porque se tiver questão de horários distintos, então fique ciente que vão ser pelo menos 2 ou mais temas, certo? Específico para cada cargo. Então, aqui a mesma coisa. É você estudar direito constitucional, direito administrativo, processual civil, tá? Que a banca também tem cobrado, exigido temas aqui, ó, por exemplo, noção de direito penal, tá? Então, não só dessa área aqui, mas do que você imaginar, a banca ela já elaborou textos, tá? Temas com base nesse conhecimento aqui específico. Então, gente, respondendo aqui, resumindo a resposta à pergunta, você vai fazer essa prova sabendo que o tema de redação ele está aqui no conhecimento específico, certo? Ou do direito constitucional, administrativo, processual civil, processual penal, para o cargo de técnico judiciário, área judiciária, ou para
noção de direito constitucional, administrativo e administração pública, bem como gestão pública, para o cargo, né, de técnico judiciário administrativo. Então ela tem dado preferência principalmente para conteúdos voltados à questão da administração, ok? Aqui, ó, o padrão, né? Você que, por exemplo, se porventura tem alguém que nunca fez uma prova discursiva, é a primeira vez que vai fazer a prova discursiva do Sebrasp, ela é um pouquinho diferente até então. Vamos dizer que você vem lá de uma banca FCC, FGV, aí você precisa ter a noção de que ela trabalha com o tema, né, a frase que compõe o tema, e também com os aspectos. No caso, nesse tema aqui, ó, que ela fez recentemente, aplicou, não tem o tema, a frase que compõe o tema, tem a questão dos aspectos, e ela é bem enfática, é bem objetiva naquilo que ela quer, ó. Explica o que deve acontecer com João em face da invalidação judicial da sua demissão, aponte a solução cabível para a hipótese do cargo que fora de João, explique o que acontecerá com João na hipótese, né? Então, por exemplo, nessa situação aqui, ó, então eu começaria o meu texto aqui, ó, no que diz, por exemplo, só um exemplo, né? No que diz respeito ao caso em tela, vamos dizer assim, não é um estudo de caso, né? Mas é uma situação hipotética, acabou que colocou, eu colocarei, ó, no que diz respeito ao caso em tela, né? Convém discorrer e tal, pronto, tá aqui, ó. Tá aqui é uma forma de que você vai ganhar tempo e vai conseguir, ó, fazer a contextualização do tema e discorrer sobre cada elemento, cada aspecto, cada tópico que a banca gosta de exigir, certo? Já eu vou mostrar aqui no texto pronto aqui outros temas que a banca já cobrou. Com base, eu fiz questão de ter o cuidado de selecionar na questão do conteúdo específico, tá, gente? Eu não fui jogando o tema, não. São temas que foram cobrados, mas estão de acordo com tanto a área técnica administrativa quanto a judiciária. Aí o que eu chamo a atenção aqui para você, ó, antes de nós irmos lá para o texto, para a estrutura, no pule não, isso aqui é importante, é para essa fórmula, tá? Que do meu ponto de vista, tá, gente? Fórmula é fórmula, mas do meu ponto de vista é uma fórmula fria. Por quê, ó? O número de linhas, presta atenção, o número de linhas nessa fórmula é importante, ok? Eu provo aqui no meu e-book, eu mostro isso. Então é uma equação aí, ó, tá? Menos 1 vezes, né? Tem um fator aí, é o número de erros, que é dividido pelo número de linhas. Então, gente, se você discorrer o seu texto em 30 linhas, tá? E outro escreveu o texto em 20 linhas, sem levar em consideração os desvios, tá? Mas vamos lá, vocês dois abordaram o conteúdo, ponto, beleza, você tirou nota máxima, 10, ele também 10, tá? Só que vai ter uma diferença na nota final, porque ele vai ter um decréscimo aqui, ó, quem escreveu 20 linhas vai ter um decréscimo, vai cair, por exemplo, 9,80, alguma coisa, por causa dessa equação aqui, ó, tá? Então a banca, essa fórmula não leva em consideração o poder de síntese que algumas pessoas têm. Tem gente que escreve, por exemplo, em 15 linhas, o que outros escrevem em 30, então ela não quer saber. Ou seja, você vai ter, eu sempre indico que você escreva, se possível, as 30 linhas. Mais um benefício da estrutura coringa, que vai lhe ajudar justamente por isso, porque só a estrutura você já tem uma média de 12 a 30 linhas, né? Aqui eu deixo bem claro, lá no e-book explico, reitero, tá? Isso aí. Então não tenha dúvida que eu fiz uma simulação, ó, só para você ter uma ideia, o mesmo número de erros, tá? Contando que a prova aqui nesse caso valesse 25, claro, no caso de vocês vale apenas 10 pontos, né? E não entenda como uma expressão resumitiva, né, gente? Apenas, né? Imagina, vale 10 pontos, tá? Aí olha só, aqui, ó, certo? Professor, mas é apenas 20 centésimos, tá, meu querido? 20 centésimos é muito importante, tá? Então imagina você não entrar no concurso por causa disso bem aqui, tá? Então olha só, o número de linhas influencia nessa fórmula que, como eu disse, no meu ponto de vista, ela é fria, não é isso? Então há uma diferença muito grande, ao contrário, né? Tem uma diferença até maior nesse caso aí, né? Não é só 20 centésimos não, no caso daí 80 centésimos, ok? Então vamos continuar o e-book que eu explico grafia, eu indico aqui as minhas aulas, gente, assista
Assista para você não perder erros bobos. Eu digo aqui, ó, são aulas chatas, são sim enjoadas. Questão de gramática, você estuda porque você é forçado. Mas aqui eu coloco desvios que as pessoas cometem, que quem sabe você está cometendo aí, ó. Tá? Então tem aula aqui para outro concurso, mas o Sebrasp não mudou. A grade de correção é a mesma. O que muda é o fator de ponderação, a nota do conteúdo, enfim. Mas está lá a mesma grade que ela vem utilizando. Eu dou exemplo de propriedade de vocabular, tá? Aqui a estrutura coringa, essa que nós vamos utilizar aqui, tá? E eu reforço aqui, ó. De repente você pode perguntar assim, professor, será que ela serve? Tá aqui, ó, tá? Nota alta no concurso do TRT8. Eu estou utilizando o TRT8. Tá, eu poderia utilizar o TJ do Espírito Santo, só que ainda não saiu a nota, né, gente? Não estou usando o TRT8 porque é o concurso mais recente. Eu não vou pegar uma coisa lá do passado, distante, para vocês dizer, mas também naquela época, tá aqui, ó. A pessoa confiou, acreditou, foi lá, tá? Claro que você não vai esquecer, por exemplo, de colocar crase, e aí fez, ó, aqui para a área de informática, meu querido, porque ela encaixa em qualquer tema. Olha, ela tem aqui, ó, elemento coesivo. Daqui a banca ela vai olhar com certeza isso, ó. Ele coloca no... E veja só que cada parágrafo que ele discorre aí, ó. Então a gente tem aqui a introdução, por exemplo. A gente tem os parágrafos de desenvolvimento, em que cada um fica bem claro o aspecto que é abordado. E isso aqui é interessante, porque quem corrige a redação de vocês, ele vai fazer essa observação. Ou seja, se você aborda o tema, né, quando se vier no caso o tema, na frase que compõe um tema, né, isso, a frase temática, bem como os aspectos. Então fica muito fácil aqui, ó, você consegue, né? Não esqueça de colocar vírgula aqui, e coloca aqui, destaca-se se tiver mais de um aspecto. Tá aqui, pronto, ó. Aí você vai distribuir isso. Vou explicar aqui no primeiro parágrafo, vou explicar no segundo, vou explicar no terceiro. Enfim, fica algo muito fácil, muito acessível de você fazer. Aqui uma nota bem maior, tá? Olha só, aqui na questão, né, uma coisa de tema da área texto, nessa área da administração, né, aí olha só o que a colega fez, ó, ela incrementou alguns elementos, aí tirou notão, ó, tá, colocou inclusive a referência logo, e aí foi falar das 4 funções da administração, ok? Vamos dizer que esse conceito aqui, ele está no edital do seu concurso, então, ó, daria um bom tema de redação. Esse foi anulado no TRT8 porque não valeu, não estava no edital, mas aí no teu caso, se tiver, dá uma olhada nesse texto aqui que eu coloquei, nota 9, tá? Vírgula alguma coisa aqui no concurso do TRT8, tá, gente? Olha só, aqui, ó, 9,5, tá? Então aqui eu coloco a grade de correção que a banca utiliza, ela é bem clara. Eu gosto de fazer correção de texto para essa banca. Eu gosto de trabalhar, tá, gente? Não entenda que eu estou puxando sardinha para essa banca. Não, eu acho bacana a objetividade dela, tá? Eu acho muito interessante isso aqui, ó. Então, atenção às imagens, a organização do texto, tudo isso você tem que prestar atenção para você tirar meio ponto, não perder, por exemplo. O desenvolvimento do tema, ela coloca cada aspecto que ela quer, é bem objetiva. Eu chamei atenção, então quem prestou atenção no que eu chamei atenção no vídeo do TJ do Espírito Santo, e eu chamo atenção para você aqui, ó, muito cuidado nisso, ó, tá? Se a banca ela colocou um aspecto no plural, explique pelo menos 2, não explique apenas um, porque ó, eu expliquei apenas um, eu vou tirar uma nota menor que 1,5. Eu explicou pelo menos 2, tá? Então você vai tirar a nota máxima. Então aqui não tem negócio de repertório sociocultural, diversificado, não. É explicar, é dar conceito quando for o caso, é dar exemplo quando for a situação, como aqui tema técnico, demonstrar que você entende o conteúdo, ó, que aí a sua nota, tá, ela vai ser alta, claro, e prestar atenção na questão de quanto menor for o número de erros, tá? Olha aqui, gente, olha o número de linhas, como eu falei para vocês, e o número de erros, ó, o número de linhas que ele coloca naquela equação lá, e aí nota final da colega aqui que fez utilizando a estrutura coringa aqui, carimba, marca registrada do professor Alessandro, tá? Como eu sempre gosto de falar, qual foi o investimento? R$20 só. No seu caso, apenas 15. Valeu o quê? Olha o notão. Aqui, cabe, é acessível para você, ok, gente? Então deixa eu dar um salto aqui, certo? Olha aqui um tema para você ficar de olho.
um tema aí, ó, que eu coloquei para você, já deixei já o texto pronto aqui, ciclo PDCA, essas bancas elas gostam muito, até então ela não cobrou, né? Faz tempo que ela cobrou uma outra situação, né, que foi os poderes, mas isso está no seu conteúdo, olha. Esse aqui também está no seu conteúdo, ok? Então, está aqui a redação pronta, está aqui o texto pronto, ó. É metodologia de gerenciamento de projetos, nesse caso você vai adequar para o TJ do Ceará, ok? Tribunal de Justiça, então vai mudar basicamente somente aqui, tá? Então vai sair o TRT da 8ª região e vai estar o tribunal pronto. Está aqui um texto pronto para você, com base no tema que pode cair nesse seu concurso aí do TJ do Ceará. Então, olha, gente, eu criei um outro tema. Esse tema aqui, ó, simulando a prova discursiva do Sebrasp. Professor, serve para mim que vou fazer a prova? Serve. A banca, ó, tá lá no seu edital, ó. A banca, ela não cobrou até então a questão do orçamento. Ela não cobrou essa situação até então em prova de concurso sobre a administração financeira orçamentária. Então, como eu falei para você, professor, imagina um tema desse. A banca pode imaginar. E aí se cobrar? Tá? Então, veja lá. Nesse tema aí, ó. Então, eu criei aqui o quê? Você fazer uma descrição sobre a noção de orçamento público, o ciclo orçamentário e orçamento à luz da Constituição Federal de 1988. Eu sei que você vai dizer, puxa, professor, mas é tanta coisa. Aí, e se? E se vier? Tá? O que é que você vai fazer? Você vai pegar, claro, se você já tiver uma estrutura, se você já tem uma estrutura própria, deixa eu só tomar uma água aqui. Se você já tem uma estrutura própria, você pode utilizar, ok? Se não, o que é que você vai fazer? Você vai pegar essa estrutura aqui que está no meu e-book, tá? Eu explico melhor ela na parte, na sua página correspondente, e vai fazer isso, ó, tá? Então, a introdução do seu texto vai ser essa aqui, gente, olha. O seu texto ele vai ter essa estrutura aqui, ó, viu? Como eu sempre explico, não importa, não existe uma regra para o número de parágrafos de uma dissertação expositiva padrão Sebrasp, tá? Você viu lá a introdução, o candidato ou a candidata não perdeu ponto. No primeiro ele não perdeu ponto a questão da introdução. Porque nesse caso aqui, ó, tendo pelo menos 2 períodos, beleza, não é a ideal que é 3, mas ela tem o que não é ideal, mas que é aceitável, pelo menos 2 períodos. Tá aqui, eles estão aqui, ó. E você faz o quê? Apresenta, no caso, ó, apresenta o tema, apresenta, nesse caso aqui, os aspectos. Dependendo do tema da sua prova discursiva, pode ser que você vai ter que ir direto ao assunto. Você não vai, por exemplo, nem no que diz respeito ao orçamento público, você já vai direto ao ponto. Mas aqui você começa. Essa expressão aqui, ela significa isso, em relação à questão de você estar contextualizando, trazer para dentro o leitor, que é justamente o corretor de vocês, é justamente o conceito de introdução. Introdução quer dizer isso, trazer para dentro quem? O corretor do seu texto. Aí tá aí, ó. No que diz respeito ao tema, ou seja, orçamento público, não esquece de colocar essa vírgula bem aqui, convém analisar alguns aspectos relacionados a essa temática. Aí coloca aqui 2 pontos para assinalar o aposto, viu, gente? Aí você coloca o aspecto 1, qual é? Tá lá no tema. Ó. Veja como fica muito fácil para você discorrer. O conceito de orçamento público no Brasil, coloca a vírgula aqui para separar esses elementos. 2, aspecto 2, o ciclo orçamentário. E o 3, ó, vírgula, assim como a noção de orçamento consoante expresso no escopo da Constituição Federal de 1988. Veja, uma coisa bem enxuta, bem simples. Sebrasp gosta disso, já está aprovado, tá? Não só a Sebrasp, como outras bancas que cobram dissertação expositiva, mas eles gostam. Eu acredito que quando ele lê esse texto lá, né, tomara que eles não assistam minhas aulas no YouTube, né, mas se eles assistam, ó, tá? Então já está aqui mais um texto aqui que essa estrutura é muito boa, é muito fácil de ler, de corrigir redação aqui. Então lembra, gente, é menos trabalho que você está dando para o corretor. Ele já está vindo direto no seu texto a objetividade, a abordagem do tema, dos aspectos. Então, use sem medo, como eu falei, já provei aqui, já foi usada, reusada, aprovada
e reaprovada, né? Vamos criar até o neologismo aqui, perdão, na língua portuguesa. Introdução, aí para que serve o desenvolvimento, tá? Da dissertação expositiva. Desenvolvimento significa que você vai desdobrar informações. Aqui você só apresenta, você só menciona. Aí nesse caso, a partir do segundo parágrafo, você vai fazer o quê? Você vai detalhar informações e fatos sobre aquilo que você mencionou na introdução, aquilo que você só apresentou. Então, dissertação expositiva. Você não precisa usar repertório social cultural. Você não precisa caprichar na estratégia argumentativa. Então, Sebrasp, dependendo do tema, você vai apenas dar uma definição. Você apenas vai colocar exemplo. Você apenas vai colocar conceito, fazer relação. Tá? Dependendo da situação, colocar... Se ela sugerir para você dizer causa de alguma coisa, né, solução, então faça exatamente aquilo que está lá na frase, nas frases que compõem o tema, nos aspectos que você vai tirar nota alta, tá, gente? Então, o número de parágrafos aqui, ó, não tem uma regra fixa. Eu sugiro pelo menos 3, aliás, pelo menos 4, enfim, tá bom? Não ficando parte embrionária, parágrafo com 3 linhas, tá bom demais, que aí pode... ou algum corretor pode se chamar de parte embrionária e você perder ponto. Aí tá aqui, ó, conectivo, vírgula, gente, não vai perder ponto aqui, pelo amor de Deus, ó. Tem gente que perde muito ponto aqui, ó, tá? Quando você inicia o parágrafo usando conectivo, essa vírgula era obrigatória, você tem que utilizar essa vírgula para quê? Para isolar o conectivo, a não ser que você utilize uma frase aqui em forma de paralelismo, não precisa de vírgula. Então, a princípio, vírgula, o orçamento público representa um instrumento essencial de governo, pois é o principal documento voltado para a elaboração e efetivação de políticas públicas. Está aqui, ó. Eu já comecei com o conectivo e já fui logo fazendo aquilo que a banca quer, porque nesse caso eu não preciso de um tópico frasal. Até porque esse tópico frasal não vai caber no meu texto. Normalmente eu faço o quê? Na estrutura você coloca aí o quê, ó? A princípio, vírgula, é importante, né? Aliás, a princípio, vírgula, é necessário discorrer sobre o conceito de orçamento público, por exemplo. Só que aqui nesse caso eu não coloquei tópico frasal, porque o tópico frasal nesse caso é a própria noção de orçamento público, ok? Senão o meu texto não ia caber em 30 linhas. E aproveita, de repente você pode tentar assim, professor, mas eu tentei reescrever esse texto, ele não cobre 30 linhas, meu querido, tá? Antes de digitar, eu escrevo, tá, para ver a quantidade de linhas do texto. Então, aqui não tem nada passando de 30 linhas, ok? Então, tem nesse espaço aí, certo? Ó, aqui, ó, já estou abordando o aspecto 1, que é dar o conceito de orçamento público, ok? E eu continuo, certo? Ó, eu vou explicando. Pois é o principal documento voltado para a elaboração e efetivação de políticas públicas. Ponto seguida, para indicar que o período que começou aqui termina aqui. Eu vou começar outro. Por meio dele, os governantes selecionam as prioridades e tomam decisões acerca da forma de utilizar os recursos obtidos da sociedade, bem como os distribuem em diversos grupos sociais, de acordo com o peso ou a força política dessas pessoas. Então aqui, ó, se eu só mencionar, eu vou tangenciar a abordagem do aspecto, mas eu tenho que explicar, dar conceito, tá? Nesse caso aqui, eu estou mostrando para que serve. Então, isso é uma abordagem de acordo com o que a banca gosta. Eu demonstro o que eu li, eu entendi, e o que eu estou colocando aqui na redação, aquilo que a banca quer, abordando, nesse caso, os aspectos. Além disso, vírgula, de maneira geral, vírgula, de novo, tá? Para isolar aqui esse termo deslocado. Como assim, professor, termo deslocado? Eu posso colocar ele aqui no meio. Nesse caso tem que ter 2 vírgulas, né? Tem uma aqui para isolar o conectivo, de novo. Eu posso colocar ele mais para frente aqui, vão ter 2 vírgulas para separar. Eu posso colocar lá no final da oração, que a norma culta diz. Você coloca, se quiser, vírgula, tá? Então, preste atenção. De maneira geral, o ciclo orçamentário ou processo orçamentário refere-se ao período de tempo em que se processam as atividades concernentes ao orçamento público, do momento de sua concepção até a avaliação final por cada ente respeitável, ok? Então, eu estou explicando o que, meu povo? O ciclo orçamentário, correto? Nesse caso aí, ó. Então, continua. De maneira geral, vírgula, o referido ciclo compreende as seguintes fases. Está aqui, ó. Fase 1, elaboração da proposta orçamentária. Fase 2, apreciação pelo Poder Legislativo. Outra fase, controle e avaliação. Tá? Então, você
de repente tinha dúvida, será que isso cabe numa dissertação? Tá aqui, ó, tá? Então tá aqui. Então esse foi o tema aí de você viu primeiro aqui, certo? Aqui o texto pronto para você ir mais tranquilo e mais tranquila para essa prova, tá? Conteúdo específico, conhecimento específico. Não subestime os elaboradores de itens da banca Sebrasp, ok? Como eu disse, qualquer coisa ali que está no seu conteúdo específico, tá, gente? Qualquer assunto. A não ser que seja um bem, vamos dizer assim, bem enxuto, né? Bem resumido, aí não tem como. Mas nesse tipo de conteúdo, tá? Então pense que, como eu falei, vá para essa prova imaginando que qualquer coisa ali, qualquer assunto do conhecimento específico pode ser tema da sua redação, tá bom, gente? Só quero reiterar aqui, cara, tá? Não esqueça, olha, entre em contato comigo, adquira o e-book, diga, professor, eu vim pelo YouTube, eu quero aquele desconto. Não, o e-book que é R$20, por exemplo, ele vai sair por 15. O barato aqui custa a sua aprovação, tá? Então é uma propaganda aqui, o pessoal fala, diz, porque muitos não passam em concurso porque compram material barato, não sei o que, meu querido. Eu não tenho problema contar isso aqui. Aqui o barato sai, custa a sua aprovação, tá? Não esqueça de se inscrever no meu canal, de me seguir na página do Instagram. Pode ir lá fuçar meu passado, tá? Então já tinha outro canal do YouTube, foi hackeado, criei esse outro agora, graças a Deus, bati meta, tá? Então eu coloco lá os resultados. Aqui no e-book eu coloco resultados para você ter a certeza, tá? Que desconfiar é um direito seu, mas você ter a certeza de que aqui você vai encontrar o profissional que vai ajudar na sua aprovação de fato, tá, gente? Como eu falei, você me ajudando no crescimento do YouTube, a tendência é que meus materiais eles vão diminuir de preço, não vão aumentar, até porque eu faço isso também que eu gosto. Graças a Deus sou efetivo, tenho 2 concursos, tá? Mas eu estou fazendo o que eu gosto para ajudar aqui na sua aprovação. Então me ajuda aí, me ajuda aqui, que eu ajudo você aí, tá bom? Continuando, já encaminhando para o final do vídeo, não desligue, tá? Assista até o final, gente, assista, preste atenção aqui no que eu estou explicando para você. Isso pode custar a sua aprovação, ok? Ó, vamos lá. Outro sim, no Brasil, vírgula, o orçamento público é um instrumento de planejamento, mas também é uma lei. Assim, ao se levar em consideração a evolução da terminologia, o Brasil utiliza o orçamento misto, cuja elaboração e execução são de competência do Poder Executivo, cabendo ao Poder Legislativo a votação e o controle. Que aspecto é que eu estou abordando, tá? Nesse caso aqui, noção de orçamento consoante, ou seja, de acordo com aquilo que está expresso na Constituição Federal de 1988, tá? Então, veja bem, aqui, graças a Deus, sabedoria que o Papai do Céu me deu, tá? Você não vai encontrar um professor de redação só de estrutura, gente. Você vai encontrar alguém que também gosta da questão da área de direito, da área de psicologia, né? Tem algumas coisas que tem como aprofundar, enfim. Então, eu estudo mais que vocês em relação ao conteúdo edital, do conteúdo que tem ali, reviso, recentemente estava revisando o conteúdo de direito constitucional para a vida, que eu preciso, tá? Se todo cidadão tivesse a consciência que a Constituição Federal ela é importante para a vida, mas também eu leio para concurso, reviso, direito administrativo, cara, eu gosto demais disso aí. Para lhe dar o quê? Para eu não ficar só falando de estrutura, sem lhe dar uma bagagem aqui de tema, de assunto, para você ir na sua prova. Então, tá aqui. O que você, por exemplo, escrever aqui, claro, você sabe mais que eu, deve saber mais que eu, porque a sua cabeça está focada nisso. Mas tá aqui. O que você for procurar na Constituição, tá aqui em forma resumida, numa dissertação sobre este assunto. E agora eu vou resumir o texto. Aliás, eu vou encerrar, por fim, vírgula, nos termos expressos da Magna Carta de 1988, artigo 165, no inciso 13, parágrafos, confere natureza jurídica ao orçamento público, ou seja, olha aí, estou detalhando. Dessa maneira, o legislador descreve e regulamenta os 3 principais instrumentos de planejamento e orçamento utilizados na implantação das políticas públicas do país. Só isso aqui daria um tema de redação muito bom. Só isso aqui. Então, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Ademais, assegura a aplicação uniforme dos recursos em todo o território, ao exigir a regionalização dos recursos planejados no plano plurianual, PPA, e executados com base nas leis orçamentárias anuais. Pronto. Um exemplo de dissertação expositiva padrão Sebrasp, com base em um dos temas que pode cair, está no edital, tema específico, ok? Tema aqui, padrão Sebrasp, questão do orçamento público, como eu falei para vocês. Tem mais coisas aqui no meu e-book, tem textos prontos, tem outros temas,
tá? Ó, tem a questão do como eu falei para vocês, ó, gestão por competência, tá? Veja aí que está no seu conteúdo, você vai encontrar texto pronto aqui. E aqui estão os recursos, modelo de recurso que eu utilizo, tenho conseguido pontos, tá? Com essa banca, eu coloquei aqui para você ter uma noção, vá que você precise, tá? Questão aqui, outro tema aqui, ó, 5W2H. Veja aí se está no seu conteúdo aí e tal. Você vai encontrar o texto para você, vitórias recentes agora, já no concurso, né, no caso aqui do TRT8, da reaplicação, tá, gente? Eu coloquei aqui os exemplos de recursos vitoriosos, coloquei apenas esses aqui, claro, só para você ter uma noção, uma luz, que aqui não importa, ó. Dependendo da nota que você tiver, que você precisar de mim, eu vou buscar, tá? Até coloquei aqui repetido aqui, mas é outra imagem, né? Eu vou até fazer essa correção aqui na prova, vou colocar outro exemplo de recursos que eu também ganhei, vários outros, graças a Deus. Aqui, quem assistiu a minha aula do TJ Espírito Santo, olha só, olha a felicidade aqui do cidadão aqui, ok, ó? Então, é isso. Muito obrigado por vocês que estão me prestigiando. É para isso, é para ajudar vocês, ó. Eu coloco mais informações aqui, tá? Para você de repente, mas será que vale a pena? Tá aqui, meu querido, ok? Então, desde já, agradeço a atenção de cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. Como eu reitero, você que ainda não se inscreveu no meu canal, ó, inscreva-se aí, tá, ó. Deixa o seu like, o seu comentário, a sua sugestão. Quem sabe ela não vira uma videoaula, tá? Me segue lá no Instagram, que aqui eu costumo colocar não só resultados, vitórias de recurso, temas e acerto de temas, enfim, mas também posto assuntos relacionados à questão da prova discursiva e muito mais, gente. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez a Deus, Papai do Céu, por essa oportunidade, e até o próximo vídeo, se assim ele continuar nos permitindo.